Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, a gente vai mergulhar num dos conceitos mais centrais e, olha, talvez um dos mais mal compreendidos da Bíblia, o coração. E não estamos falando do órgão que bombeia sangue. A gente está falando do verdadeiro centro de comando, a torre de controle que direciona absolutamente tudo na nossa vida. Vamos tentar entender como ele funciona e, mais importante, por que entender isso é transformador. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai se perguntar: o que de fato governa a vida? Depois, vamos dar uma olhada nas 3 dimensões do coração. Em seguida, encaramos a doença interior, o problema central. Daí, partimos para o diagnóstico divino e, para fechar com chave de ouro, uma história de esperança. Bora lá? Então, vamos começar. Primeira parte: o que governa a vida? A ideia aqui é meio que desmascarar umas ideias bem comuns para a gente chegar no que realmente está no controle de tudo. Sabe, essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que realmente controla as nossas escolhas, as nossas ações, quem está no volante, no dia a dia? É muito fácil a gente apontar o dedo para fora, mas e se a resposta estiver num lugar completamente diferente? A gente ouve isso o tempo todo, né? E, vamos ser honestos, a gente fala também: ah, circunstâncias me obrigaram, ou eu estava sentindo uma coisa tão forte que não tive escolha, ou a clássica: foi fulano que me fez fazer isso. E claro, essas coisas influenciam, com certeza. Mas a Bíblia vai dizer: peraí, a causa raiz não é bem essa. E é aqui que a coisa muda de figura. Jesus basicamente vira a mesa e diz: gente, o problema não tá fora, tá dentro. É isso aí. Tudo, do melhor ao pior, sai do coração. Ele é a nascente, a fonte de tudo que a gente faz. Ok, ponto importantíssimo aqui. A gente precisa alinhar os termos. Quando falamos coração, hoje em dia, pensamos logo em quê? Emoção, sentimento, romance, né? Mas no pensamento bíblico, coração é uma palavra gigante. É o painel de controle completo da pessoa. Inclui o que se pensa, o que se deseja e o que se decide. É tudo junto. Beleza, vamos então abrir o capô desse centro de controle. Não é para ser um mistério, não. A gente pode entender o coração bíblico olhando para 3 partes, 3 dimensões que funcionam juntas: a mente, as afeições e a vontade. Exato. Pensa assim, não é uma caixa preta indecifrável. É mais como um sistema operacional que roda dentro da gente, com 3 funções principais que estão totalmente conectadas. Vamos para a primeira parte desse sistema, a mente, o intelecto. É aqui que as informações são processadas. É a parte racional da coisa toda. É na mente que os pensamentos ganham forma, sabe? É onde as nossas crenças mais profundas ficam guardadas, junto com as memórias. É a ferramenta que a gente usa para avaliar, para discernir o que está acontecendo. E olha, o que se acredita aqui na mente, isso é a base para todo o resto do sistema. Ok? Segunda dimensão, as afeições. Se a mente é o que eu penso, as afeições são o que eu amo. É aquilo que a gente deseja, que a gente valoriza de verdade. Aqui entram os nossos desejos mais fundos, sabe? Aqueles anseios, as coisas que a nossa imaginação fica criando, as paixões que nos empurram. E a chave aqui é entender que aquilo que uma pessoa realmente ama, no fim das contas, é isso que vai controlar a vida dela. E para fechar o trio, a terceira dimensão, a vontade. Simples assim, é a nossa capacidade de escolher, de tomar uma decisão. A vontade não age no vácuo, né? Ela pega o que a mente concluiu e o que as afeições desejaram e, pá, ela aperta o botão. É a vontade que define o rumo, que transforma todo aquele papo interno em ação, em atitude no mundo real. E olha que legal, essas 3 partes trabalham em sequência, como uma reação em cadeia. Pega o exemplo de Moisés. Passo 1. A mente dele avaliou a situação. Prazeres do Egito versus promessa de Deus. Passo 2. As afeições, os desejos dele se inclinaram para agradar a Deus, mais do que curtir os prazeres passageiros. E passo 3. A vontade dele fez a escolha. Decidiu sofrer com o povo de Deus. Viu só? Mente, afeições, vontade. Uma coisa leva a outra. Ok, agora que a gente já viu como esse centro de controle é poderoso, vem a parte difícil. A gente precisa encarar o problema central. E o problema é que, por natureza, esse sistema está com defeito. Existe uma doença interior. E o diagnóstico da Bíblia é: olha, é duro, é direto. Jeremias manda real. O coração é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. A tendência natural dele não é buscar a verdade, é se enganar. Tá, mas o que isso quer dizer na vida real? Quer dizer que o nosso coração é um mestre em distorcer a realidade
para encaixar no que a gente quer. Ele é craque em criar justificativas para as nossas piores atitudes. E o pior, ele pode nos convencer de que estamos super certos quando na verdade estamos completamente errados. Pense nos fariseus. Eles tinham certeza absoluta de que estavam servindo a Deus quando pediram para crucificar Jesus. Isso é assustador. É esse o poder de engano do coração. Certo. Se o nosso coração é esse mestre do disfarce, como é que a gente vai saber o que está rolando lá dentro de verdade? Como conseguir um diagnóstico que seja preciso? A resposta é: a gente precisa de uma ferramenta externa, uma que não caia na lábia do nosso coração. E essa ferramenta é a palavra de Deus. Pensa nela como um raio-x espiritual. Ela passa direto pelas nossas desculpas, pelas nossas justificativas e mostra a imagem real, as nossas verdadeiras intenções, as motivações lá do fundo. E o autor de Hebreus bate o martelo nisso. Ele diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração, é a única coisa que pode dar um diagnóstico real. Sem ela, a gente continua no escuro, cego para nossa própria condição. Eu sei, o diagnóstico parece meio pesado, né? Mas calma, a nossa conversa não termina no problema. Pelo contrário, existe uma esperança e uma esperança muito poderosa. E a gente vai ver isso na história de alguém que, olha, ninguém esperava. Vamos falar de Raabe. Se a gente for pela lógica do mundo, a situação dela era péssima. Era uma prostituta, morava numa cidade que estava condenada. Mas ela ouviu falar do poder de Deus. A mente dela processou isso. As afeições dela se viraram para Deus com fé. E a vontade dela entrou em ação, protegendo os espiões. E o resultado? Uau! Ela não só foi salva, como entrou para a linhagem de Jesus Cristo. A história dela é a prova viva de que não existe coração tão quebrado que não possa ser transformado por Deus. Bom, para a gente fechar nossa conversa, vamos resumir tudo em 4 verdades que não dá para esquecer. Primeira, o coração governa absolutamente toda a vida. Segunda, ele é por natureza enganoso. Terceira, só a palavra de Deus consegue mostrar como ele realmente é. E a quarta, a mais importante de todas. O Evangelho não só aponta o problema, ele tem o poder de curar e transformar esse coração por completo. Então, a grande pergunta que fica no ar é: como é que a gente está usando essa verdade para entender e para direcionar o centro de comando das nossas próprias vidas?